Aí, galera, valeu por estar aqui mais uma semana. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, a gente se encontra todo dia, toda semana, nas terças-feiras, 1 hora no horário de Brasília. Hoje estamos aqui eu, Davidson, Jadson, Carol, Igor e Kelvin. E a gente vai discutir um problema de entrevista técnico assim bem legal. E esse tipo de problema, ele vai aparecer mais pra galera senior, tá? A galera que tem assim 10, 12, 13, 14, 15 anos de experiência ou mais. Então, fica ligado que é um problema bem legal. É, eu já fiz um problema parecido com esse, só para dar um contexto para vocês, por telefone, entendeu? Não tinha quadro, não tinha computador, não tinha nada, não tinha tela, não tinha nada, era por telefone, sacou? E o problema é o seguinte: você tem uma entrada de dados que é uma lista de arrays, tá? Ou desculpa, uma lista de arrays não, é uma array de strings. Meu Deus, o que eu tô fazendo? É uma array de strings, é uma array de palavras. E você precisa fazer uma palavra cruzada. Não tem aquelas palavras cruzadas do jornal, que tem palavras assim na horizontal e na vertical? O seu algoritmo precisa transformar uma array de palavras, ou seja, uma array de strings, naquela palavra cruzada. Como é que você faria isso? Deixa eu puxar alguém aqui, Davidson, você que tá com a câmera aberta, cara. Você tá mudo. Mudo! Desculpa, toda hora eu tenho que fechar o microfone, porque eu moro do Tranquilo. lado do aeroporto, senão não vai dar. Primeira coisa, a gente tem que tentar mapear todas as variáveis, assim, não variáveis no sentido da variável específica da codificação, mas todas as variantes aí desse requisito, né? Por exemplo, eu tenho limite de palavras, eu tenho um número fixo de palavras, mínimo ou máximo de palavras que vão ter entrada. É, cara, eu não entendi. Você pode, por favor, fazer perguntas menores? Tá. Primeiramente, a gente tem que entender melhor o problema. Isso. Então, a minha primeira questão, não vai ser a única, mas a minha primeira questão. Eu tenho um número específico de palavras, ou eu tenho infinitas palavras, ou um número, você entendeu? Boa, Máximo de palavras de entrada. boa. E isso é legal, porque você sendo senior e encarando uma pergunta para senior, certo? Colher os requisitos é essencial. Então eu te diria o seguinte: a sua entrada de palavras é todo o dicionário da língua em questão. Existe uma premissa de mínimo de cruzamento entre as palavras, ou elas não precisam de ter? O sistema é teu, cara. Você que está fazendo a palavra cruzada é sua. O que você acha? Como é que é a sua palavra cruzada? Se eu for. Quando a gente vai desenvolver, aí durante o desenvolvimento ali do que eu estiver pensando, o que tiver mais fácil é o que vai ser entrar no código. Então, tipo assim, olha, cada palavra tem que ter no mínimo 2 cruzamentos ali entre as outras, ou não. Aí eu vou, se eu puder decidir, eu vou ver o que tiver no mais à mão ali para resolver o problema, né? Eu só questionei para ver se tinha algum empecilho, alguma demanda desse tipo. E aí, Ma- Jadson? tá, a palavra é o sistema de vocês. Como é que vocês resolvem isso? Jadson. Então, o input, ele é todos os. Pode ser, ou também como pode ser todas as letras do alfabeto, né? Isso, é o De dicionário, tamanho. vamos supor, se a gente estiver falando de português, tá bom? São todas as palavras da língua portuguesa, por exemplo. Entendi. Aí é só um input só e eu tenho que pegar esse input, eu tenho que fazer a palavra cruzada entre esse input. Por exemplo, eu recebi um array de string. Pronto. Isso. E o array sempre vai ser string. Sim, são as palavras da língua. E o formato é uma string. Já para encurtar algumas Vou perguntas ter. mais triviais, aí não tem Vou nulo, ter. não tem vazio, não tem número, não tem nada. Uhum, É literalmente o dicionário da string. língua portuguesa, entendeu? Tá. Pode ter letras repetidas? Com certeza. São as palavras da língua. Se a palavra tem língua repetida,
ou letra repetida tem letra repetida. Sim. E agora? Na verdade, da pergunta do Jadson, o que eu fiquei na dúvida é quando não tiver, porque, pro meu entendimento, uma palavra cruzada ela tem que ter no mínimo um cruzamento com a outra palavra. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra casa e eu tenho a palavra ovo, eu não consigo fazer um cruzamento. Então, não é um jogo de palavras cruzadas. Eu acho que para a resolução do problema, a gente vai ter que ter alguns armazenamentos ali em espera, né? Você pega uma palavra, pega a segunda palavra, vê se tem algum cruzamento. Se tiver, você especifica onde vai ser esse cruzamento. Se não tiver, você vai ter que colocar ela numa fila de espera, até que você tenha uma sugestão para que ela possa cruzar e você gastar ela. Você entendeu que você vai armazenando, vai ter uma fila onde você vai armazenando e depois você vai esvaziando ali, porque vai ter umas palavras que vão ter que aguardar a vez para entrar. Assim, a palavra casa e ovo não se cruzam entre si, certo? Não. Mas às vezes você tem uma palavra entre as duas que as três se cruzam Isso, entre as três. mas naquele momento em que você está avaliando, por exemplo, você recebeu a primeira palavra, a casa. Aí você recebeu a segunda palavra, ovo. Os dois não se cruzam. Mas, de acordo com o número de palavras, daqui a pouco vai ter um momento em que vai se cruzar. Não as duas, mas entre elas. E aí, Mas uma pode- terceira palavra, que aí ela às vezes se cruza com casa, pô, peguei casa e a terceira palavra, o ovo está na minha fila de espera. Aí supõe que essa terceira palavra que entrou tem alguma palavra que tem uma letra V nela que combina com o ovo. Aí eu gasto o ovo. Se não tiver, o ovo continua na espera. E possivelmente, dependendo do número de palavras, eu vou chegar no final e vai sobrar alguma palavra que não cruzou, né? Mas vamos lá, tem coisa faltando aí no Com certeza, eu só Não, tô não. viajando. Eu tenho uma pergunta, só que aí o que o Deus falou me deu uma dúvida aqui. Todas as palavras vão ter que ser cruzadas entre si. Por exemplo, eu tenho casa e, sei lá, carro. Tem que ter todas, por exemplo, o C tem que estar ligado com todas as palavras do carro e tem que ter essa ligação toda, ou é um por um? Uma ligação, por exemplo, esse aqui ligou com esse com esse, esse com esse. Você pegou aqui mais ou menos. Pode falar? Pode, eu não acho que eu entendi direito qual é o seu ponto não, mas fala aí. Pelo que eu percebi da dúvida, eu acho que, olha, não necessariamente todas as palavras têm que se conectar com todas, porque você não vai ter palavra suficiente, né? Você não vai conseguir colocar isso em duas dimensões. Aliás, essa é uma pergunta, né? A palavra cruzada que eu conheço, ela é em duas dimensões só, então eu não preciso preocupar se eu tenho mais de uma palavra passando pela mesma conexão, né? Mas fatalmente você vai ter que ter palavras que cruzam com outras palavras, mas que não se cruzam entre si. Por exemplo, o caso da casa e do ovo, você pode ter uma palavra que passa entre as duas, mas as duas não se conectam, mas se conectam com uma terceira palavra. O Igor colocou aqui no chat o fato de uma palavra ser usada não impede que ela seja usada novamente. Como assim? Você está querendo usar a mesma palavra mais de uma vez? Só impede a letra dessa palavra ser usada novamente. Eu acho, por exemplo, casa. Eu posso usar o C de casa para relacionar com outra palavra, eu posso usar o A, eu posso usar o S, eu posso usar o A de novo. Eu só não posso usar o C para relacionar mais de uma palavra. Porque se eu coloco o C, por exemplo, numa coluna A1, e aí eu faço uma ligação, por exemplo, com a palavra na coluna A, né? Eu não vou conseguir mais usar nenhuma outra palavra para fazer o cruzamento com a letra C. Mas ainda assim eu posso usar as outras letras dessa palavra. Então o que vocês estão querendo dizer é que aí você tem que marcar ela. Cada letra só pode ser a intersecção entre duas palavras. Isso aí tem que marcar ela, como já tendo sido usada. Por exemplo, casa e carro. Aí casa compartilhou o C com o carro. E o carro compartilhou o O com o ovo. Então a gente tem a terceira palavra aí. Ovo não cruza com casa, mas ele está cruzando todos os dois com carro. E essas duas letras que já foram compartilhadas, elas não podem ser mais compartilhadas, senão você vai ter um conflito ali com as outras palavras, né? Aí você começa a ter 3D, né? Uma palavra cruzada em 3D e não só em 2D. Eu vou dar minha primeira dica que o entrevistador não vai te dar, tá bom? A gente está discutindo
a 10 minutos é uma parada E meio trivial dentro desse problema, entendeu? Gastar 10 minutos discutindo o basicão dentro de uma entrevista, assim, às vezes por telefone, é muito tempo. Então, assim, alguém vê alguma outra coisa dentro dessa problemática? Você tem uma dimensão enorme, um volume gigante de palavras entrando, e você tem que transformar isso numa palavra cruzada. Esse é o desafio. Assim, do que a gente falou, eu só realmente queria saber o que seria feito caso a palavra não seja, não tenha um encontro, por exemplo, assim, caso não exista um O em nenhuma outra palavra, eu não conseguiria relacionar o ovo. E a solução que eu consigo pensar é exponencial, porque eu teria que rodar cada palavra e cada letra dentro dessa palavra para poder relacionar. Então, não consegui pensar em nada fora disso, né, para solução. Eu imagino que a solução possa ser bem melhor. Então, entendi. Você tem, mas antes de Eu falar também não. antes de falar de algoritmo, quantas palavras tem na língua portuguesa? Eu faço a menor ideia. Não sei. Vamos supor que tenham, sei lá, 500 mil. Chute na lua. Se a gente está falando de o N 500 mil e uma outra, o M, né, uma outra dimensão seria o tamanho médio de cada palavra. Imagina que, sei lá, na língua portuguesa seja 5 o M, né? Então a gente está falando N vezes M ao quadrado. Ou N vezes M ao quadrado. E ainda é pior. Eu não acho que seja ao quadrado ainda. Eu acho que é pior do que quadrático. Eu acho que é um problema exponencial mesmo. Eu acho que vai ser N vezes M elevado a alguma outra operação, se for uma questão trivial. Uma solução trivial. E não é feasible. Não dá para fazer com todas as palavras da língua portuguesa. De jeito nenhum. Mas e aí? O sistema é de vocês. O que tá faltando? Eu vou dar um empurrãozinho. Se liga só. Numa questão como essa, é porque a gente está acostumado que questões de system design sejam claramente botões, tela e coisas relacionadas a iterações do usuário, certo? Mas essa questão, ela é mais system design do que algoritmo. Entendeu? Isso que a gente está tratando é um problema de system design. Imagina que é um outro sistema que vai consumir o seu sistema. Você é um sistema de infraestrutura, ou um middleman, ou um frontman. Entendeu? Não necessariamente você vai ter uma iteração do usuário. Ou vai. Então por que a gente não está falando do sistema como... tudo bom, Daniel? Por que a gente não está tratando esse problema mais como um system design do que um algoritmo? Por exemplo, dá um empurrãozinho. Se for para... Qual é o caso exatamente? É para pôr numa revistinha? Entendeu? Para uma pessoa humana ir lá e preencher essa parada? Porque se for, a gente tem que ter alguns limites. Olha o tanto que o problema muda. Entendeu? Eu vou separar a minha palavra cruzada, por exemplo... eu tenho um limite. Qual é o limite de palavras? O meu input é 500 mil palavras, hipoteticamente, não sei, da língua portuguesa. Mas qual que é a massa que é utilizável para eu compor a minha palavra cruzada? Qual é o limite da minha palavra cruzada? Tem algum limite de altura e largura? Ninguém perguntou isso. E a gente já vai falando da solução de algoritmo. Vocês entendem? Então, por exemplo, tendo essa explicação extra, que o entrevistador não vai falar, tá bom? O entrevistador não vai te dizer. Tendo essa explicação extra, alguém tem alguma pergunta? Vamos ver o... Carol. Na verdade, eu até achei que fosse a mesma resposta, mas não, né? Uma coisa são as palavras que podem usar no caça-palavras. E a outra é a quantidade de palavras que vão existir nesse caça-palavras. Então, por exemplo, eu tenho 7 palavras. O tamanho dessas palavras são diferentes. Eu posso ter 7 palavras, cada uma com 3 tamanhos. E essas 7 palavras podem ser da minha base com 500 mil. Sim. Então, a pergunta seria... Qual é o máximo de palavras que pode existir nesse caça-palavras? O máximo de palavras é uma pergunta. É o seu system design. Aí o entrevistador pode jogar uma dessas. Cara, é o seu desenho. Entendeu? É o seu sistema. Qual é o máximo que você acha que seja adequado?
Vamos supor, vou colocar um caso de uso concreto. É um ser humano que vai preencher essa caça-palavra. Ele vai brincar do joguinho de caça-palavra. Não é caça-palavra, né? Tô falando caça-palavra, é cruzadinha. Ele vai fazer a cruzadinha lá da paradinha. Uhum. Aí mais do que a... Eu entendi que são respostas diferentes, são perguntas diferentes, né? Quando eu perguntei qual que é o tamanho da minha entrada, né? Quantas... Porque eu imaginei que o tamanho da entrada já estaria limitando o número de palavras, né? Vou te dar tanto. Mas eu entendi que o tamanho da entrada e a saída são coisas diferentes, são perguntas diferentes. E aí, pelo que você falou, a gente ainda tem que levar em conta não só o número de palavras, mas o espaço que eu tenho da folha em que isso vai ser impresso, se é que vai ser impresso numa folha. Vai ser numa folha, vai ser numa tela. Vai ser numa folha ou numa tela, mas qual que é a largura, por exemplo, se eu for medir isso em número de caracteres, largura de tantos caracteres por altura de tantos caracteres. Então, independente do número de palavras que eu tiver, igual a Carol falou, se eu tenho 7 palavras, ou 27 palavras, ou 50 palavras, na hora que eu estiver montando essa lógica ali, eu tenho que perceber se, olha, eu emendei uma assim, outra assim, e aqui eu já estou saindo Qual é o tamanho máximo no da limite matriz, horizontal, da no matriz de limite caracteres? Isso, exatamente. Entendeu? Enfim, vamos fazer digital. Não estou solucionando, eu só estou problematizando, tá? Vamos fazer digital. Esse problema, se ele corre mais rápido e o entrevistado ele dá as respostas mais rápido, ele pode complicar ainda mais. Por exemplo, posso dizer que seja responsível. Se você está vendo no celular, é uma telinha. E se você está vendo num tablet daqueles iPads grandes, é outra parada, entendeu? Então, mais pra... E eu posso ter rolagem? Não, rolagem não. Mas para desproblematizar, vamos colocar que tenha uma altura XY ali, HL, né? Fixo. Tá? Então, vai vir a tela, você vai dividir pelo tamanho dos pixels. E eu tô te falando isso porque eu sou teu brother. Aí a gente tá ensaiando. O entrevistador não vai te falar. E você vai bombar a entrevista porque não tá percebendo essas coisas, entendeu? Mas para correr a nossa sessão de hoje, ó, é um tamanho fixo a matriz tem um tamanho fixo pelo tamanho da tela. E aí circula de volta para a pergunta da Carol. Qual é o número ideal de palavras? Não sei. Como é que é a sua palavra cruzada? Como é que você faz ela? Entendeu? Jadson, tem alguma ideia aí, cara? Esse design diferente aí, não sei nem por onde começar. Kelvin. Eu tô até pensando aqui como é que tu faria isso, né? Mas, nossa. Pensando em início de codificação, eu começaria pela matriz, porque eu iria acomodando a partir da fila que eu tenho de palavras, eu iria acomodando ela na matriz, e a própria matriz me serviria como limites e para localizar onde as palavras estão, para eu não ter que ficar percorrendo tudo todas as vezes, entendeu? Então eu ponho a primeira palavra, a segunda eu vejo onde que ela vai combinar e já coloco ela ali, a terceira eu já percorro novamente uma funcionalidade para achar onde ela tem perpendicular, onde ela cruza. Se ela não tiver cruzamento, eu jogo ela numa fila de espera, vou para a próxima palavra, até que eu tenha ali um número, e aí é uma outra pergunta, eu tenho um número mínimo de palavras que eu preciso de injetar ali, porque se eu tenho um limite, e aí de repente um número mínimo para que eu tenha satisfeito a questão de, olha, eu tenho uma palavra cruzada decente ali para usar e jogar para o cliente final se divertir. E aí, quando eu atingir esse mínimo, eu paro, porque não necessariamente eu preciso de colocar todas as palavras possíveis ali dentro, né? Cara, eu entendi a lógica do que você está falando. O problema que eu enxergo, falando da solução que você está dando, se você posiciona a primeira palavra lá começando da posição 00, certo? E o que vai acontecer quando cruzar? Porque no primeiro cruzamento pode ser que a palavra a palavra que você está pondo por cima, ela já
rompe o limite negativo. Pois é, não, mas ela tem que estar dentro da matriz. A matriz é que vai ditar os meus limites. Por exemplo, eu pego a primeira palavra. Aí na segunda palavra eu vou verificar se eu tenho alguma palavra com ela. Não necessariamente ela precisa estar no início da matriz, mas suponha que eu vou colocá-la no início da matriz. E a minha segunda palavra, vou ver se ela já tem alguma letra que começa com ela, porque teoricamente, né, teria uma variação. Eu coloquei uma na horizontal, a segunda, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar na vertical, porque eu não posso colocar ela sobrepondo. Né? Você não sabe, então, você pode colocar ela sobrepondo. Mas na palavra cruzada, geralmente, você não pode sobrepor uma palavra com a outra. É a sua palavra cruzada, entendeu? Pois é, então na minha palavra cruzada eu não posso... Na entrevista, velho, não existe... eu tô cheio dos assim, meus entendeu? achismos aqui, né? De presunções de... eu presumo que não poderia. Mas, assim, posso colocar uma palavra? Seriam pontos que eu teria que perguntar, e alguns deles eu iria perguntar até depois de começar, que talvez seja um erro, né? Depois de ter começado, já começar a fazer pausa e perguntar coisas que poderia perguntar antes. Mas uma delas seria, eu posso sobrepor as palavras ou não? E se eu te falar puder, então aí... Se eu te falar que a palavra cruzada é sua, entendeu? Aí eu vou falar com ele. Então eu vou presumir que eu não possa. Ponto. E aí, então eu vou começar com uma na horizontal, outra na vertical. Sorteado, né, aliás. Eu vou dar uma dica pra gente matar esse problema a pau. E problemas difíceis como esse, tá? Primeira coisa, a gente identificar que esse é um problema de system design. Esse não necessariamente é um problema de algoritmo, tá? Então, é aquele system design mais técnico, mais de engenharia mesmo, entendeu? Menos de use case, certo? E ele, enfim, para resolver esse tipo de problema, eu gosto de separar as áreas que envolvem o problema em blocos mais claros de ações específicas, entendeu? Por exemplo, qual é a definição do meu cenário? Qual é o cenário, o escopo do problema? Então, eu tenho a entrada de palavras, que está dentro do escopo. Eu tenho a saída, né, que é a quantidade de palavras que eu vou usar, está dentro do escopo. Tem algumas coisas que estão ali relacionadas ao escopo. Nesse problema aqui, a gente tem uma outra questão também, que é uma questão de composição, certo? Como que eu vou compor a mistura de dados para eu intercalar as palavras entre elas? E aí a gente mata o problema do escopo e do cenário primeiro, ou separado. Depois a gente mata o problema da composição, certo? Mas eu ainda acho que a gente tem que começar a separar uma coisa da outra. E aí a gente vai ter a questão da complexidade, que é o que é uma massa enorme de dado entrando. Como que você vai fazer para filtrar isso e ter uma coisa que seja possível de um computador processar, entendeu? E aí a gente entra na questão do algoritmo em si, certo? Eu acho que a gente tem, dentro desses três nichos separados, a gente ainda tem algumas coisas para serem esclarecidas no cenário, na composição e na solução. Então, tentando objetivamente focar só no cenário, vocês veem alguma coisa no escopo? Vocês veem alguma coisa faltando? Ou vocês acham que já tem tudo para começar a pensar na composição? Daniel, você que chegou depois, cara. A gente tá falando rapidão. A gente tá falando do problema de cruzar uma palavra, fazer uma palavra cruzada, sendo que a sua entrada de dados são todas as palavras da língua portuguesa. Tá. Bom? Posso dar uma viajada aqui? Viaja aí. Porque mudou um pouco o requisito do que a gente tinha conversado para o que a gente tem agora. Que o que a gente tinha conversado é o seguinte: você vai receber um array, pronto, de palavras. Agora a gente já tem todas as palavras da língua portuguesa. Cara, desculpa. É um array. Todas as palavras da língua portuguesa é um array de palavras. Eu não vi. Mas eu preciso usar ela na sequência? Eu preciso usar essa array e ela é uma sequência, eu tenho que usar essas palavras todas? Porque se eu tiver que compor só a tela, eu não vou poder usar todas. Então, e se ela está vindo em um array, isso
vai me tolir de uma questão que eu poderia, se eu tivesse uma base de dados já preparada, né? Que é de escolher as palavras. Eu posso ou não escolher essas palavras, e aí eu já estou conversando não no sentido do algoritmo, que eu estou viajando aqui no sentido do system design, se a gente vai montar um sistema, uma solução que monta, uma fábrica de montar palavras cruzadas, né? Que aí se eu tivesse uma base de dados onde eu tivesse mapeamento das letras, desculpa. Vai. Mano, massa. Você acabou entrando num ponto bem legal. Uma fábrica de montar palavra cruzada. Entendeu? Massa. Mas posso só concluir a ideia do negócio do banco? Pode. Mas a sua entrada de dados ainda vai ser uma rede de palavras. Isso, não, eu não quero mudar, mas é porque eu estou viajando aqui no System Design que você falou. Se eu tivesse uma base de dados que eu tivesse todas as palavras da língua portuguesa e eu tivesse um mapeamento de onde essas letras estão, quando eu chegar numa situação em que eu tenho duas palavras na horizontal e eu falo assim, aqui dá para encaixar uma palavra aqui no meio que ela tem o A na posição 2 e um C na posição 8. Aí eu já puxo direto uma palavra e já jogo ali, entendeu? Porque na minha base de dados que já está pré-processada, eu já tenho esses índices. E aí eu já puxo de lá uma palavra e jogo ali. E aí eu vou ter um item interessante de sorteio de palavras dessa array gigantesca. E por que você não pode ter esse índice de palavras com a posição de cada letra em memória? Imagina se eu pegar uma array e for fazer a posição de cada letra dessa array, e aí ainda tendo uma recursividade, não recursividade, ainda tendo aí a gente falando em que a gente vai ter uma solução que ela vai ser exponencial. Depois eu já tenho tudo isso, vai ficar. Cara, bem... isso é uma questão de system design. E aí, Davidson, eu entendi o que você está falando, entendeu? Agora, pensa comigo, por exemplo, o pessoal do Google, quando ele vai fazer um crawler de uma página na internet, entendeu? Não é um banco de dados que tem todas as páginas de internet, sabe? Então, assim, é intencional que o problema ele não venha tão fácil, porque imagina como... Porque eu quero que o problema seja difícil. E eu quero que você entenda que, por exemplo, para você trabalhar numa multinacional que trabalha com uns dados muito loucos, tu não vai ter de graça no banco, velho. Vai ser um contrato que você vai fazer com uma empresa que vai te entregar uma array, velho. Ou vai te entregar um arquivo, sei lá. Vai vir uma coisa mais... eu também não preciso pré-processar toda a linguagem. Vai vir preciso processar, de repente, só uma parte que vai ser suficiente para montar a mas você entendeu? O system design desse tipo de problema está exatamente aí. Então, esquivar dessa complexidade é o que eu menos quero como entrevistador. Eu quero que você entre nesse... Esse é o problema, entendeu? Tá entendendo? Mas assim, eu posso de repente incluir esse pré-processamento nas primeiras palavras dessa array para eu poder utilizá-la de maneira mais fácil do que ficar fazendo exponencialmente todas as vezes, checar todas as posições. É o seu sistema, velho. O sistema é seu, entendeu? O que você tem como pré-requisito eu tenho um array gigante de todas as palavras da língua portuguesa. Entendeu? E aí? Tá. Como eu tô com essa array gigante com todas as palavras, ainda não sei como, mas eu tô idealizando, em que eu montaria para iniciar ali, sem ter que ficar verificando todas as vezes, pelo menos um pré-processamento de algumas posições dessa array para eu montar, esquivando da necessidade de eu ter que ficar para cada palavra que eu colocar, eu observar letra por letra qual que cruza, porque senão para todos eu tenho que verificar todas as palavras que já existem, e aí eu crio uma questão exponencial. Né? Tá, objetivamente, qual componente você tem que criar? O que você tem que fazer exatamente, sendo mais objetivo? Alguém consegue... O problema do Davidson que ele trouxe muito bem. Para eu não ter que analisar todas as palavras a vida inteira, vamos supor, eu tenho a letra X na posição... Quer dizer, a letra A na posição X. Depois eu tenho a letra B na posição Y. Eu quero as palavras que tenham
essas letras nessas posições. O que você precisa criar? O que você precisa fazer? Entendeu? Cara, Alguém? eu teria que quebrar essas strings, né? Mas eu acho que de repente eu teria uma outra estrutura para fazer Ó, isso. o Kelvin tá com a mãozinha levantada. Fala aí, Kelvin. Cara, eu pensei nesse problema aí do Davidson. Já que a gente vai ter essas palavras meio que processadas, talvez a gente organizar elas. Eu falo assim, tô chutando, tá? Eu tô vislumbrando aqui. Talvez, sei lá, palavras pela quantidade de letras iguais, ou palavras organizadas pela quantidade de letras e que começam com tal letra. E aí a gente seguir uma organização dessa, porque se a gente segue uma organização dessa, a gente vai criar ali nichos, né? Nichos de grupos de palavras que tem aquele mesmo padrão e a gente bateria nele, sacou? Tipo assim, eu tenho essa necessidade aqui, não vou ter que sair procurando. Eu vou bater naquele nicho de palavra ali. Legal. Eu acho que, objetivamente, o que a gente quer fazer é criar um índice de palavras pela posição das letras. Certo? Daniel tá com a mão levantada? Fala aí. Oi, tá ouvindo? Tamo ouvindo. Opa, eu tenho uma dúvida. Eu dei uma olhada agora no chat GPT. Parece que a língua portuguesa tem 400 mil palavras. 400 mil palavras. É um array bem grande. É grande. Eu iria sugerir. Não, eu iria perguntar quantas vão ser visualizadas ao mesmo tempo. Então, tipo uma paginação. Tipo, 60 palavras por vez. Tipo, como fosse uma paginação. Entendeu? Porque fazer uma palavra cruzada com 400 mil palavras vai precisar de um papel bem grande para aparecer isso tudo na tela, né? Vai ser bem grande. Então eu sugeri algo como uma paginação de quantidade de palavras divisíveis por vez, para fazer uma combinação de 100 em 100 palavras, passando algo assim do tipo. Só para poder ter a habilidade de você enxergar isso como um todo, né? Eu não sei se isso seria uma pergunta para o entrevistador, se ele gostaria desse tipo, ou se ele queria um super atlas com 400 mil palavras aparecendo ao mesmo tempo. Ia ficar um negócio que só ia ver um monte de pontinho, né? Cara, eu vou... muito boa pergunta. Eu vou tentar trazer um pouco de luz, mas de novo... Mas a gente já passou por ela, né? Porque ele entrou depois. A gente já limitou ela. Eu acho que a pergunta é super pertinente. A gente foi amadurecendo até chegar nela, mas você já chegou nela direto, se você entrou depois. Mas a gente meio que passou por ela, porque a gente já limitou um tamanho, né, horizontal. A matriz... Você em algum momento vai ter uma matriz de letras, que é a palavra cruzada, certo? E ela vai ter um limite de acordo com o tamanho da superfície que ela for mostrada. Então, se for, por exemplo, um tablet daqueles grandes, vai ter uma quantidade maior de letras do que se for num celular pequenininho, por exemplo. Entendeu? Eu vou tentar trazer um pouco de clareza, tá? Nesse problema. E como que eu acho que um candidato poderia começar a arrancar a coisa mais produtiva do problema e do entrevistador. Olha só. Se a gente tem 400 mil palavras na língua portuguesa, como o Daniel falou, como a gente tinha percebido, não dá para processar tudo. Até dá, mas meu Deus do céu, vai ficar ali um ano rodando. Pode ser o algoritmo mais otimizado do mundo. Na minha fábrica de palavras cruzadas, certo? Eu tenho o que definiu o meu limite, então vamos supor que seja x por y, e ali eu vou ter com certeza uma capacidade máxima de palavra que vai caber ali dentro. Certo? Não vai ter como passar tanto daquilo. Então vai ser o próprio... enquanto eu estiver mostrando palavra, eu vou descobrindo o limite conforme eu vou jogando palavra para dentro. Certo? Porque se todas as minhas palavras têm 20 letras, eu esgoto a minha matriz muito mais rápido do que se as minhas palavras forem todas de 4 letras. Então, o limite de palavras, ele não é uma coisa tão claro. Esse é um problema aberto. Entendeu? Então, será que eu... Não. E eu sou
eu como candidato, eu como entrevistado, eu sou o líder do projeto, eu sou o dono da palavra cruzada. E aí eu faço reflexões em voz alta e concordo e vou combinando com o entrevistador, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer as minhas reflexões como o entrevistado, tá? Olha, eu estou recebendo 400 mil palavras. Antes de tudo, se a entrada dessas palavras vier na ordem do dicionário, eu já tenho uma grande vantagem, que as minhas palavras vêm ordenadas. Vem de A a Z. E cada letra que troca, sempre a próxima letra direita vai para a letra seguinte, não é isso? Então viria tipo assim, A com A, depois A com B, A com C, A com Z, aí B com A e vai mudando, não é isso? Isso já me ajuda a uma composição de índice, por exemplo, e eu saber quem é quem, meio que sem ficar fazendo muito estudo de dados auxiliar. Aí eu posso falar com o entrevistador, essas palavras vão vir na ordem do dicionário, entendeu? E aí, muito provavelmente ele diria sim, vem na ordem do dicionário, mas já me salvou coisa pra caramba, porque eu já consigo percorrer essas palavras de uma forma muito mais clara, entendeu? De novo, eu sou o líder do projeto, é o meu projeto, e eu não acho que seja legal ter palavras de uma letra, por exemplo, artigos, ou preposições de 2, 3 letras, sei lá, eu acho que é paia. Aí eu posso combinar com o entrevistador. A gente vai querer ter essas palavrinhas aí, preposições e artigos e coisas do tipo, porque eu acho que complica muito fica chato. Aí ele pode falar, não, vamos tirar. Então beleza, a gente já ignora esses casos. Tô trabalhando só com a entrada até agora. Só tô analisando. Você já pode limitar também. Você já pode determinar nesse escopo também a quantidade mínima de palavras que você tem que usar em relação ao tamanho da sua matriz que você vai preencher. O máximo também, né? Falo porque, por exemplo, eu tenho uma matriz de 100 por 100 e eu tenho que usar no mínimo, sei lá, 50 palavras, senão não tá valendo. Porque senão fica muito pobrinho. Eu vou ter uma página grande com 3 palavras e fechei. A gente vai chegar lá, Mas ainda na entrada de dados, a gente tem uma questão, por exemplo, na nossa língua temos os acentos. A gente vai trabalhar com os acentos, sim ou não. Eu vou tirar as palavras que não têm acento, caso eu não queira trabalhar com acento, eu removo elas da lista. Ou eu troco o acento pela letra correspondente sem o acento. Entendeu? Isso tudo é a entrada de dados ainda, entendeu? E eu, sênior, eu que tenho 20 anos de experiência, eu preciso me preocupar com essas coisas. E é isso que o cara tá querendo saber. Então, e aí? Ele pode me dizer, é a sua palavra cruzada, como que você vai fazer isso? Você vai querer trocar ou não? Mas eu me preocupar e trazer o assunto é importante. Entendeu? A decisão de que se vai usar ou não é irrelevante, mas a preocupação com a entrada de dados é importante. E talvez na língua portuguesa ainda tenha um problema, que eu sei que tem algumas palavras, sei lá, voo, aí tem, sei lá, voem, ou não sei, sabe? Eu não vou saber, cara, meu português está cada dia pior, mas eu sei que tem umas palavras que tem acento circunflexo, que é o plural, não é isso? E tem a mesma palavra sem o acento circunflexo, que é o singular, né? E aí, será que eu vou tirar o acento e transformar em outra palavra? Porque acaba que potencialmente são edge cases, tá bom? Mas são edge cases da entrada de dados que eu já estou me preocupando e eu vou discutindo ali com o entrevistador. Será que existe alguma quantidade mínima de cruzamentos antes de começar a pensar em solução, tá bom? Se eu vou pegando as palavras e vou cruzando elas podem montar uma tripa que fique, você entende? Que fica muito distante uma palavra da outra. E aí faz aquela palavra cruzada toda espaçadona assim, ó. Será que eu prefiro ela assim? E aí eu esgoto o limite da matriz de letras rapidamente? Ou se eu prefiro que ela seja mais condensada? Se ela for mais condensada, System Design, eu estou pensando no problema. Se eu quero ela mais condensada, eu vou querer que as palavras que cruzam, elas se encostem
uma na outra, ou vou querer ter pelo menos uma letra de espaço entre elas. Faz sentido? Por exemplo, eu tenho uma palavra na horizontal, e nessa palavra na horizontal cabem 3 palavras na vertical. Desde que essas 3 palavras na vertical, elas se encostem entre elas. Ou eu prefiro que tenha pelo menos uma letra de espaço entre uma palavra e outra. Entendeu? E aí eu já começo a pensar em outro grupo da problemática, que é na solução que eu vou dando antes de entrar no algoritmo e como que eu vou fazer estudo de dados, coisas do tipo. Então, tamanho mínimo da palavra. Eu quero palavras. Vamos supor, combinei com o entrevistador. As minhas palavras têm no mínimo 5 letras. Eu não quero palavras menores que 5 letras, então sai todos os artigos e preposições. Sacou? Então, que componente que eu preciso? Preciso de um filtro pelo tamanho. Eu já arranco da entrada o filtro pelo tamanho. E aí eu tenho uma complexidade O de N aí de cara para filtrar esses caras. Dentro desse filtro de entrada, né? Eu trato a questão dos acentos, caso precisa ser tratado, dentro do que você combinar com o entrevistador, certo? E aí eu mantenho a complexidade de O de N no componente filtro. Massa? Aí depois do meu componente filtro, eu vou ter o meu componente indexador. Eu preciso criar um índice de palavra pela posição da letra. Como a minha entrada de dados já é ordenada, eu consigo fazer isso muito mais rapidamente, né? Porque eu consigo fazer algumas otimizações bem legais na hora de criar esse índice, porque eu sei que as strings vão vindo ordenadas. Mas aí eu tenho que transformar a minha entrada e ter um índice para começar a trabalhar com isso. E aí eu ainda tenho os meus limites da minha composição, de como que eu vou compor o problema antes de falar de algoritmo. Então, olha só. Eu pergunto para o entrevistador, Davidson, você pode fazer o entrevistador? Agora? Vai lá. Nossa, vamos lá. Você é o entrevistador. Então, eu penso o seguinte, cara. Quando eu cruzo uma palavra com a outra, tá? Eu quero que... eu sou entrevistado, mas eu sou o dono do sistema. Então eu posso tomar decisão. Eu só preciso tomar decisão junto com o entrevistador, tá? Então, entrevistador, você prefere que as palavras, na hora que elas sejam cruzadas, elas formem um tipo de cruz, onde eu tenho sobra das palavras para todas as pontas, ou onde ela só encoste uma letra na outra? O que você acha que seria mais legal? Porque eu prefiro as palavras cruzadas onde cruza. A palavra passa. O sistema é seu. Então eu posso usar. É seu. Então eu posso usar um limite de que eu não quero que encoste, eu quero que cruze. Pode ser? Mas Pode ser. dentro de um sistema que cruza, eu já imagino que na hora que eu vou colocar. Fala aí, Davidson. Galera, isso aí é uma coisa que a gente já percebe, mas é porque cada vez isso vai ficando mais evidente durante as entrevistas. Cuidado com isso, porque quando o entrevistador fala, não, o sistema é seu, beleza, você tem que prestar mais atenção, porque lá na frente você vai infringir uma lei que você mesmo criou. E aí o cara vai falar, pô, mas você não falou que não podia, tinha que cruzar, e agora você está colocando todas as palavras com a letra inicial só, e aí? Aí você... não cai na própria armadilha, né, velho? Vai, continua. Desculpa aí, mas é porque ficou engraçado. Vai lá. Aí eu vou te falar por que eu até prefiro que sejam só as letras do meio e o tanto que isso vai ajudar na minha implementação. Pelo seguinte, as letras da ponta, elas podem gerar, de alguma forma, elas poderiam, dependentemente da forma como que você vai criar a sua solução, podem criar com que as palavras fiquem em sequência. Por exemplo, a palavra termina em A, aí eu emendo com outra palavra que começa em A e elas ficam uma colada na outra com uma letra só juntando, de junção, entendeu? Então, para eu nem ter que me preocupar muito com isso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com as letras do meio, então as letras da ponta eu descarto. E isso já elimina o problema de palavras em sequência sendo conectadas só por uma letra, certo? E diminui, teoricamente, vai diminuir a possibilidade de gerar aquela tripa enorme, porque eu vou meio que me forçar a usar as letras do meio. Então, na hora que eu for fazer minha solução,
tá? E eu for percorrer as letras da palavra, eu vou dar preferência a começar pelas letras do meio. Entendeu? Eu vou começar pelas letras Você do não meio. pode restringir isso aí. Você vai ter que verificar se ela é ou não, e você não vai poder restringir. Tô brincando, porque você falou que eu era entrevistador. E olha que interessante, conforme eu for compondo a palavra cruzada, em algum momento ela pode virar assim, ela vai emendando, pode ser que ela faça um círculo assim e uma palavra encoste na outra, entendeu? Ela toque uma na outra, sem ter a conexão entre elas. Ela não tem uma letra que conecte, mas elas se encostam assim, porque a palavra cruzada deu a volta. Então no meu algoritmo ainda tem. Não pode, não. Exatamente. E aí eu posso combinar com o entrevistador que mostrar para ele que eu vi isso e dizer para ele, olha, então de repente a gente deixa sempre com um caractere de folga em volta de tudo que tiver na tela. E a gente cria uma margem de erro para tudo, a não ser o que está cruzando. Entendeu? E isso são coisas que eu vou percebendo ali durante a entrevista. E aí a gente vai fazendo. De novo, não dá para fazer todas as perguntas antes. Mas vocês perceberam o tanto de coisa que tinha antes da solução do algoritmo? Fala aí, Davidson. Tá, percebendo que esse é mais um problema mais relacionado ao design e tudo que a gente vai prever e tudo que a gente vai imaginar aí no meio, se essa for uma entrevista mais curta, ela necessariamente ela não vai ser realmente para implementar isso na prática, certo? Assim, para fazer o código. Muitas vezes você vai debater bastante, de repente você chegou num, é um design bacana, perfeito. Não deu tempo da gente implementar, mas tá ok. Ou não implementou, já é. Cara, Entendeu? Entendi. Isso vai ser uma pergunta que você vai necessariamente precisar usar o Big O para começar a explicar algumas tomadas de decisão, por exemplo, na hora que você for entrar no desenho específico de cada componente. O componente que filtra, o componente que indexa, o componente que encontra a palavra, o componente que acha, porque na hora que você for procurar uma palavra para colocar, certo? Você vai ter que saber as outras palavras que estão passando por ali para você saber o que cruza com o que, entendeu? Para você falar, eu preciso de uma palavra tamanho X que tenha a letra tal e tal na posição tal e tal. Então você tem que ter um componente que descubra, que defina a palavra que você precisa, certo? E você vai precisar de um outro componente que é o que encontra essas palavras no seu banco de dados lá que você criou. Então você vai definindo tudo isso, cara. Muito, muito dificilmente você vai chegar na implementação. Mas eu não vejo porque só se tiver bastante tempo. Cara, não vai chegar na implementação. Mas você pode usar o Big O para desempatar algumas tomadas de decisão. Entendeu? Entendi. A minha pergunta meio que vai por dois motivos. O primeiro é que a gente tinha recebido, né, o enunciado há uns dias atrás. Eu não tive tempo essa semana, então nem quis mexer porque eu não iria ter tempo. Mas, fatalmente, se eu tivesse iniciado, porque geralmente a gente inicia antes, eu teria tentado codificar, pensado um monte de coisa e tal, e na real, olha, a gente fez um design e nem vai entrar na codificação, ou talvez vai começar a entrar na codificação só para ter uma ideia de complexidade, de como a gente quebrar alguma coisa que está mais complexa em complexidades menores para ajudar. Sabe qual é uma coisa legal, Jadson? Eu vou passar para você, mas só queria dar um conselho. Cada entrevista, tá? Ela muito potencialmente vai ter uma descrição junto. Então, especialmente para empresas maiores, se essa for uma entrevista que esteja especificada que vai ser de System Design, é legal você entrar sabendo o que é System Design, entendeu? E você também pode perguntar pro recrutador, se você tiver um recrutador no meio, pergunta para ele se vai ser de System Design, ou se vai ser de algoritmo e tudo, e esclarece isso. Mas, por que eu quis trazer esse problema hoje? Porque para mim, eu vejo muito pessoas
vacilando, vendo problema de system design, achando que é de algoritmo. Entendeu? Na minha mente, no meu treinamento, para mim, claramente esse é um problema de system design. Na hora que o problema entra, eu escuto ele como um problema de system design. Mas aí com o treino a gente vai reconhecendo esse tipo de coisa. Mas por via das dúvidas, faz a pergunta objetiva. A gente vai fazer o design dessa solução ou a gente vai fazer a implementação do algoritmo? Não é vergonha de fazer essa pergunta ali no iniciozinho da entrevista também. Pode entrar com essa dúvida, é mortal. Você vai acabar vacilando. Mas Jadson, diz aí, cara, o que você manda? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, né? Tamo. E esse tipo de entrevista, esse system design, ele pode cair em qualquer empresa ou ele é mais focado em empresas grandes, né? Por exemplo, as Big Techs? Pode cair em qualquer empresa, tá? Inclusive empresas médias, mas esse tipo de problema ele é mais específico pra gente com muita experiência, especialmente mais de 10 anos. Se você tem mais de 10 anos de experiência, cara, é mortal que você vai cair numa entrevista desse tipo. Mais de 10 anos é fatal. Diferente. Mas galera, valeu. Então espero que vocês tenham percebido que existem system designs que não tenha um caso de uso claro com botões e tela e fluxo, entendeu? Isso é um system design, entendeu? Então espero muito que vocês tenham gostado. Fica aí para reflexão de vocês. A gente vai estudar mais system design aí nas terças-feiras. Obrigado aí por terem aparecido e a gente se vê terça-feira que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu demais. Um abraço. Boa semana. Um abraço.